E aí, grosseiros, mais um podcast aí. Resolvi fazer a parte 2 do último vídeo, do último podcast, relacionado à Matrix e à filosofia, dentro do documentário de 2 filmes, né? Clube da Luta e Matrix, né? E nesse documentário humano tem muita mensagem subliminar. Em Matrix, em Clube da Luta, há muitas mensagens subliminares visíveis e há mensagens subliminares nas palavras dos personagens. E trazendo o contexto fora da ficção do filme, mas segundo a filosofia embutida nos 2 documentários, muita gente, essa modernidade atual é perdida, nas redes sociais, na digitalização, né, do entretenimento, coisa que não existia em tempos remotos. As pessoas se entretinham, não como hoje, né, na frente de uma televisão, ou numa rede social, ou então com pornografias em computadores, né? As pessoas hoje se entretem com a tecnologia. E dentro da filosofia desses 2 documentários, um aborda muito a parte espiritual e o outro, que é o Clube da Luta, aborda a parte material embutida da espiritual. A parte material é o consumismo. O Clube da Luta foi lançado juntamente depois com Matrix, numa época onde o entretenimento dos jovens da época era unicamente a diversão. Se divertir, curtir a vida, ser feliz, dia após dia, fim de semana após fim de semana, mas de uma forma saudável, sem tanta maldade e violência. O filme foi lançado em 99, Clube da Luta, às beiras do ano 2000, a época sombria em que entraríamos, 2000, que segundo muitos religiosos da época dizia que o mundo iria acabar no ano 2000, segundo, né, as profecias ditas vamos ver se eu lembro, por um adivinho, né? Eu esqueci o nome do adivinho agora, mas é um adivinho aí que profetizou que o ano 2000 seria o fim do mundo, e era uma profecia pagã de um homem que não tinha o Espírito de Deus, e profetizou e se alastrou essa profecia e perdurou praticamente, vamos dizer assim, até às 11h59 de 1999. E aí, quando deu meia-noite, muitos que em diversos lugares do mundo se reuniram. Aconteceu, né, também. Teve grupos que se uniram e teve alguns que tiraram a vida.
E alguns religiosos da época também acreditaram nessa profecia e esperavam o fim do mundo. Não é à toa que houve muitas pregações em muitas igrejas da época, igrejas tradicionais até, que pregavam que não passaria de 2000. Não sei tomado por qual espírito eles pregavam, mas que não era o Espírito de Deus, não era. Mas trazendo para o contexto espiritual, a filosofia de Matrix e de Clube da Luta, somente estava prevendo as sombras que a humanidade estava prestes a entrar depois dos anos 2000. E ela vem se perdurando até hoje, e o que está por vir, o que está acontecendo hoje, não é nem fichinha, porque segundo o que Daniel deixou escrito no Antigo Testamento, que pela a ciência se multiplicar, o amor de muitos se esfriariam. E a ciência, pelo que vemos hoje, muitos a têm por evoluída, mas segundo o que Daniel falou, era uma ciência multiplicada. E segundo a interpretação bíblica, a ciência que Deus mostrou para Daniel é uma ciência evolutiva, transcendente. É uma ciência, como se diz assim, como é que eu posso falar? Uma ciência que ela é terrena e oculta ao mesmo tempo. É uma ciência que tem um grau de ocultismo, ela é muito evoluída. E trazendo para o contexto atual, agora 2020, estamos longe ainda dessa ciência. Porque quando chegar essa ciência e quando chegar o que há de se manifestar, aí nós já entramos, como no vídeo passado em Paulo. Não estou falando de religião, não estou falando de placa de igreja, estou falando de seres humanos e o contexto espiritual e transcendente que está envolto e que nós estamos inseridos, e aonde na atual modernidade muitos estão dormindo. E se você quer tomar essa Red Pill, continue ouvindo, você vai entender. As Red Pill que Jesus Cristo lançou na Terra, que está descrita nos 4 evangelhos, mas as verdadeiras Red Pills que Jesus lançou na Terra, os evangelhos contêm poucas, porque segundo o livro adulterado da Bíblia que temos hoje, os pergaminhos do Antigo Testamento era muito grande. Quando era levado na sinagoga, era levado em um rolo para ser lido na sinagoga. E essa Bíblia que temos hoje, que contém sim, é a palavra de Deus sim, mas está adulterada, porque muitas das verdades de Cristo, como está escrito, que os 3 anos de ministério dele, se fosse posto em livros, nem todos os livros do mundo caberia. Tudo que ele fez, tudo que ele falou, entre eles, é uma pequena partícula do que ele fez. Ele fez muita coisa. Segundo a própria palavra de Deus, que temos a Bíblia hoje, fala que nem todo livro do mundo caberia o que ele fez. As Red Pills, há mais de 2000 anos atrás, e que os apóstolos continuaram lançando, para a igreja primitiva. E a igreja primitiva, se formos trazer para o contexto não religioso, porque Jesus Cristo não é religião e nem placa de igreja. Jesus Cristo
é um ser superior, um ser espiritual, o unigênito, Filho de Deus, o Verbo. O Verbo, porque se você for cético e a modernidade te faz ser cético, a modernidade te faz ler Nietzsche para você entender o niilismo e cair no paganismo. Você acreditar mais num homem de carne que você não conheceu, que viveu em um século passado aí qualquer, e você acredita nele porque ele tem livros e mais livros lançando ideias contrárias ao cristianismo, as palavras de Cristo, que ele remasterizou como a religião e a igreja, mas que na verdade ele criticava o Cristo com pretexto de religiosidade e placa de igreja. O sentido moral da igreja ele criticava, né? O sentido do moralismo, né? E ele abordava muito esse sentido moral que a igreja pregava. Mas se formos trazermos para as críticas deles relacionadas a Cristo, não cabe eu nem falar porque não convém, porque Cristo está acima, está além. Cristo, ele é o escritor dos escritores, ele é o filósofo dos filósofos. Foi ele que com a pena de um destro escritor escreveu toda a história humana. E vocês acham modernidade do jeito que é cética, que acredita mais na ciência do que no Espírito de Deus? E muitos vão por lado do Big Bang, outros vão por lado do budismo, outros vão por lado do espiritismo, não desprezando essas religiões, mas eu só estou trazendo um exemplo. E segundo a igreja moderna, segundo os escândalos que a ela veio e como ela está hoje, essa igreja moderna, né? Porque foi causado muitos escândalos e as pessoas transportaram esse escândalo do homem, do ser pecador, do ser pecaminoso que somos nós, do ser falho, do ser errante que somos nós. Elas ignorantemente querem transferir ao ser máximo em perfeição, ao ser máximo em sabedoria, que criou tanto rios, lagos, mar, plantas, árvores. Ou vocês acham que uma explosão chamada Big Bang criou alguma coisa? Uma explosão tem sabedoria? Uma explosão cria algo? A ciência é dos homens, mas a sabedoria é de Deus. E segundo o que o próprio apóstolo Paulo falou, que a ciência segundo os homens é diabólica, mas a ciência segundo Deus é sabedoria, espírito e vida. E falo mais uma vez, não estou falando de igreja, placa de igreja nem religião, estou falando de espiritualidade, que está além, sobre além do plano terrestre. E trazendo para esse contexto ainda da espiritualidade, como eu estava falando de um Big Bang, que muitos, vamos dizer assim, que eu estava falando do filósofo Nietzsche, mas hoje a modernidade tomou por modinha outros, né? E
tem essas filosofias mundanas como Red Pills, mas que na verdade eu sou ousado em falar que não são Red Pills, querem se passar por Black Pills, mas a Black Pill máxima e verdadeira está incutada na própria Bíblia, que cada um de vocês deve ter, ou deixada criando poeira em cima do armário, ou talvez nem tenham, porque a modernidade não tem Bíblia. Quem tem Bíblia é os crentes. A atual modernidade tem celulares na mão e livros de diversos autores em casa, né? Segundo a sabedoria dos homens e a filosofia dos homens. A modernidade entrou nesse período, como eu vinha falando, de 2000 para cá, num estado sombrio, por busca de sucesso e status. Veio numa progressiva. Na década de 90, houve uma onda muito grande de divórcios. Até então, a década de 80, anterior a 90, a mulher ainda respeitava seus maridos. Muitos lares havia ordem, mas quando surgiu 90 e com a galerinha que estava vindo de 70, 90 já estavam com 20 anos, 20 e poucos, isso eu falo 95, 97, 98, por aí. Porque a onda de divórcios veio nessa época, mais ou menos. A galera que veio de 70, que nasceu no comecinho de 70, que casou cedo, veio a onda de divórcios em 90 e se divorciaram, não passaram muito tempo junto, porque segundo a época, como era muita diversão, de 70, 80, 90, em 70 teve o Woodstock, a onda hippie, e sexo e rock and roll, né? Então, com isso tudo, trouxe para a época de 90, durante esses 30 anos, mas a última década anterior à obscuridade que se encontra até hoje, foi 90, onde toda euforia dos jovens da época, desde alguns até anteriores, 60, pegaram também. Isso vem de algum tempo, 60, 50 começou, né, com alguns movimentos musicais, Jovem Guarda, se eu não me engano, não sei se eram os baianos, não sei se eram os tribalistas que chamavam, não sei, não me lembro, mas era uma onda de artistas baianos da época, incluindo, não vou citar nomes porque não convém, vocês sabem, não eram os tribalistas, eu esqueci o nome, mas não importa. Veio depois com tudo isso veio a bossa nova, né? E toda essa galera de 50, 60 que saiu do tradicionalismo, né, e do conservadorismo da época de 40, da década de 40, e veio essa onda de jovens, né,
vamos dizer assim, a lá James Dean, né? E com isso tudo, depois de 40, junto, não vou entrar no quesito político porque não importa, a política é idiotice. Mas houve revoltas políticas, né, desses jovens, e todo mundo já sabe, não precisa falar, referente ao que aconteceu na época. E aí, esses grupos que começaram a surgirem depois de 40, aonde 40 a base era toda familiar e conservadora, voltada à família, veio se dissolvendo, né? Veio se dissolvendo. 80 foi aonde tinham poucas famílias que respeitavam, mas ainda tinha um respeito muito grande. Mas essa onda que veio depois de 40, nos anos 50, foi se prolongando e cada vez mais foi se tornando mais, vamos dizer assim, rebeldes, né? Mas era uma rebeldia assim, sei lá, era uma rebeldia, como é que eu posso falar? Eufórica, uma rebeldia eufórica, né? E tá certo, teve a luta, né? Contra o sistema, contra a política da época, e assim, a censura, isso, aquilo, né? Mas, se a gente for buscar, conversar com muita gente daquela época, passou pela censura, e tem muitos que estão vivos até hoje que passou pelaquela censura da época. E não preciso bater panela, não preciso jogar bomba em lugar nenhum. Porque eram pessoas pacíficas, né? Então, assim, veio isso muito na música, embutida em arte, que na verdade, vamos trazer para um contexto da modernidade, que essa musicalidade da época, depois de 40, que veio 50, né? Com a rebeldia, que veio representando a liberdade, né? Essa arte que veio representando a liberdade, o sexo, as drogas e o rock and roll. Hoje tá, vamos dizer assim, 10 vezes mais pior, né? Porque a qualidade do som caiu e temos as porcarias que temos hoje. Mas foi criada muita coisa boa, muita coisa bacana, independente do contexto social e da mensagem que era passada de rebeldia para a época, né? Para os jovens da época, de rebeldia, né? De transgressão, vamos dizer assim, não é de transgressão, é uma transgressão mesmo assim, literal de valores para a época, né? Porque na época muitas pessoas não estavam acostumadas, né? Estavam vindo de um tradicionalismo, um conservadorismo de 40, e quando veio essa onda de jovens rebeldes e com atitudes, né, e revolucionando a música, a arte moderna, né, que se nós for trazer para um contexto um pouquinho mais para trás, né, que foi, salvo erro, a semana de 22, mas a semana de 22 foi a arte, né, pós-moderna, né, a arte pós-modernista, né, que teve muitos artistas da época, na semana de 22, que trouxeram a arte
verdadeira, né? Ainda pós-moderna, que perdura e que é uma arte que pouca gente procura ter acesso a respeito da arte, dos artistas da semana de 22. As pessoas procuram mais hoje muitos artistas pós década de 40, que são esses rebeldes, né? Muitos até se debandaram por comunismo, né? Muitos artistas da época se tornaram comunistas e são comunistas até hoje, né? E a semana de 22 tem coisa muito boa, coisa, arte, vamos dizer assim, uma arte verdadeira, né? E pegando ainda no contexto, mas tinha muita coisa boa também, né? Na década de 50 nós podemos tirar muita coisa boa, mas eu diria que resultou, né? Resultou em muita coisa, resultou que a humanidade estava entrando numa época, né? E numa era assim terrível, né? Que estamos colhendo os frutos até hoje de uma forma nebulosa e obscura até hoje. Tá certo que teve muitos artistas bons e que deixaram um legado excelente, como arte, música, né? Mas eu quero tratar também aqui, referente a tudo isso, trazendo para um contexto, como eu estava trazendo espiritual, para não perder o fio da meada, que o que está por se manifestar, como eu vinha falando no começo, é que muita gente está dormindo, vivendo sonhos de coisas como coisas que elas julgam que vão acontecer, né? E tomara que aconteça, porque as pessoas só conseguem viver através de sonhos, né? A modernidade vive em sonhos de coisas, né? Hoje a modernidade, o sonho que já vem embutido desde o passado, com a criação de muitas coisas como o carro, a televisão e tantas outras parafernálias, né? Desculpe, que são bens materiais e transformou a humanidade num bando de zumbi com sonhos consumistas, né? Para comprar coisa. Aí eu já trago para dentro do que a filosofia de Clube da Luta falava após quase 50 anos depois, em 99, que comprar coisas que nós não precisamos, né? São ninharias. E que no contexto espiritual não tinha, né? Não existia. Se for levarmos mais para trás, não tinha sequer charrete. A charrete surgiu logo quando surgiu algumas monarquias, surgiram as charretes, né? Mas não vou entrar nesse quesito, mas eu quero falar que o povo antigo, o povo passado, os antepassados, não tinham esses sonhos, essas ilusões, porque quem era rico era, na época da monarquia, os aristocratas, né? E na época do período médio, da Idade Média, né? Eram os reis. Mas só que hoje, para vocês entenderem que
o sucesso hoje é um sonho, é uma ilusão que foi embutida na modernidade. E a mediocridade hoje tem um nome chamado sucesso, né? Era coisa que as pessoas não tinham noção ainda desse nome, né? Male conhecia a mediocridade. E depois da era tecnológica, quando veio os computadores, e aí veio embutido tantas outras novidades tecnológicas que foi incluso no subconsciente do ser humano que ele tem que ter sucesso. Sucesso para a modernidade atual é coisas, é conquistas, não é evolução, né? No contexto de sabedoria milenar, sucesso era evolução intelectual e espiritual. A modernidade hoje, o sucesso, né, que eu tô falando, é coisas, né? É conquistas, é cargos, é cédulas, cifras. Quer dizer, são coisas que iludem as pessoas, né? E elas conquistam, elas possuem, mas todo esse sucesso medíocre se tornam, né, pessoas com diplomas, em trabalhos, muitas das vezes em cargos altos, são pessoas bem-sucedidas na áreas delas, mas com pouca preocupação espiritual, vivem somente um mundo baixo e terreno e medíocre, com uma visão somente terrena e materialista, sendo que a história humana e a vida humana não se resume somente ao material, ao corpo, ao comer e ao vestir. Mas para finalizar, porque já está ficando longo esse vídeo, eu só fiz a parte 2 para entrar nesse assunto, já que eu vou finalizar agora, que o que está por vir, e a gente que já tomamos da Red Pill, e que tem muitos que estão tomando, vamos dizer assim, muitas pílulas aí embutidas, que são pílulas que na verdade trazendo para o contexto físico, não surtem efeito real, espiritual, transcendente. Porque a verdadeira Red Pill, a verdadeira Honk Pill, a verdadeira Black Pill está na real e na realidade humana e sobre-humana. Então nós perdemos muito tempo, né, querendo achar sentido para algumas coisas e perdemos tempo, quando no mais nós tínhamos que estar ligado por que está por vir, o que está por trás de todas as pílulas verdadeiras, né? O que está por trás da promiscuidade feminina atual? O que está por trás da musicalidade ginocêntrica e missândrica, por trás da arte atual? Então nós ficamos se apegando a muita coisa pequena, sendo que o universo é muito amplo
para ser explorado e a gente enxergar além de matéria e de leis, enxergar no sentido transcendente, porque muitos na modernidade são céticos e acreditam somente na matéria, no material, e isso eu falo no corpo. Morreu, enterrou, acabou. Mas ele se esquece que o corpo não anda por si só, a mente não trabalha por si só, o coração não bate por si só. Tem que ter uma energia, porque sem essa energia somos bonecos inanimados, mas com essa energia somos bonecos animados, onde a mente trabalha e leva o comando para todo o corpo. As pessoas acham que esse ser, essa carne, ela faz tudo por si só. Os céticos, né? Porque quem tem uma espiritualidade um pouquinho elevada, não fala nem religiosa, mas espiritualidade, crer num ser superior e máximo que criou a mais minúscula célula do corpo, assim como criou a mais alta montanha do Everest, né? E tudo que incute nesse mundo e que olhamos a olho nu, como o apóstolo Paulo falou, já naquela época, que muitos estavam adorando mais a criatura do que o seu próprio Criador. E é o que vemos hoje. O que Paulo lançou há milênios atrás, há séculos atrás, milênios não, vamos dizer séculos, e 1 milênio e alguns séculos, que naquela época já se estava adorando mais a criatura do que o Criador. E hoje em dia não está diferente, está 10 vezes mais, né? As pessoas adoram mais a criatura do que o Criador, né? Mas é isso que eu queria falar, e só para finalizar, que o que está por vir está para se manifestar, mas falta muito. A tecnologia está em passos lentos e rápidos ao mesmo tempo, mas vamos dizer assim, está engatinhando, porque em muitos lugares a internet ainda não pega, a tecnologia ainda está engatinhando. Eu escutava no começo dos anos 2000 que viria o 4G. Isso eu acho que em 2000 e... deixa eu ver, 2000 e... não me lembro, não sei se foi... não foi no começo dos anos 2000 não, desculpa, eu errei. Foi logo quando veio o 4G, se não me engano, logo após 2010 ali, acho que foi isso que eu escutava, que estava por vir o 4G. E seria uma revolução, e veio o 4G, e revolucionou o quê? Não revolucionou nada. Somente aumentou a velocidade, mas em muitos lugares ele falha, ele para, ele trava. E aí veio a fibra ótica para potencializar, mas a ciência vai multiplicar muito. A ciência vai trazer a cura, vai trazer a prolongação da vida, né? Com transhumanismo. E quando for manifestado o que está para manifestar, que será um domínio, né?
um domínio global e total, e não será o Islã que vai dominar o Ocidente, nada disso. Não existe isso. Será um domínio total, mas não será domínio de nação, será nosso domínio de um ser que vai dominar com persuasão, sabedoria oculta e um poder oculto sombrio e um poder de persuasão que a modernidade, a igreja moderna entende como coisas simples de entender, mas se ele viesse com a simplicidade com que a gente ouve, que na verdade não vai ser dessa forma, porque todo mundo fala com a mesma boca, que vai ser assim, assado, mas eu não quero entrar nesse contexto, porque ele vai pegar na paz, ele vai vir trazendo paz, coisa que hoje não tem, segurança, sucesso financeiro, e mudará as leis a favor das pessoas. Então ele vai conquistar os corações, vai ser amado por muitos. E o sinal será esse: as suas leis e a ciência tecnológica.